Agora a gente traz uma informação, desdobramentos da Lei Magnitsky. O Banco do Brasil encaminhou à Procuradoria, à Advocacia Geral da União, um ofício pedindo a adoção de medidas contra o que chama de fake news. O documento cita um vídeo publicado em 20 de agosto pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que alerta para um possível isolamento internacional do banco, o que poderia levá-lo à falência. A instituição também cita publicações do deputado Gustavo Gayer e do advogado Jeffrey Schichini como incentivo a uma corrida bancária infundada. O Banco do Brasil alega que as publicações colocam o sistema financeiro e também as instituições contra o Supremo Tribunal Federal, aumentando a instabilidade econômica. Ainda segundo o ofício, as informações sobre sanções internacionais e bloqueio de bens de magistrados colocam em risco o desenvolvimento do país. A AGU foi acionada para reprimir essas publicações. No seu canal no YouTube, Jeffrey Schichini rebateu as acusações. Gente, não sou eu que estou falando, é a imprensa tradicional que disse que o Banco do Brasil estaria tentando driblar, burlar a aplicação da Lei Magnitsky. E é uma questão óbvia. A Lei Magnitsky diz que a instituição financeira de qualquer lugar do mundo que enfrente a Lei Magnitsky e proteja um sancionado, essa instituição financeira é sancionada. Mas bolsonaristas propagam fake news. Pura perseguição política. Cauti, com você, olha, até esse final de semana teve gente que veio me perguntar se deveria o Banco do Brasil retirar o seu dinheiro porque corria risco de algum bloqueio, caso o Banco do Brasil se recusasse a seguir o que está escrito na Lei Magnitsky, ou seja, a driblar de alguma forma ali o disposto na legislação. Quero te ouvir a esse respeito. Tem algum risco, Cauti? O Banco do Brasil, que é uma empresa estatal, mas que é listada, ou seja, tem ações na Bolsa, inclusive na Bolsa Americana, surpreendentemente, aplicou imediatamente a Magnitsky, tirou o cartão do Alexandre de Moraes. Disse, olha, você tem o cartão Mastercard? Não pode ter mais. Tira, acabou. Então, eles aplicaram, de fato, a Magnitsky, assim como todos os outros bancos estão aplicando e vão aplicar, inclusive preventivamente, porque eles não querem ter nenhum problema com os americanos. Porque é muito simples. Se algum banco brasileiro querer desafiar o governo dos Estados Unidos da América, ele vai parar de existir como entidade jurídica. Vai desaparecer como instituição financeira. Não existe banco sobrevivente a uma guerra jurídica contra a Casa Branca. E, obviamente, os banqueiros, que diferente da turma do Supremo, sabem ler e escrever atos jurídicos, né? Eles sabem muito bem disso e não querem arriscar a própria cadeira, inclusive o próprio estado de homem livre, né? Porque mas é preso você e todo o conselho, porque por um mero capricho de algum ministro. Então, o Banco do Brasil, sim, aplicou a Magnitsky e vai continuar aplicando. Porque a presidente do Banco do Brasil, que foi nomeada pelo Lula, não tem a mínima intenção de tomar um processo judicial criminal nos Estados Unidos por desacato à Lei Magnitsky, muito menos quer ser a última presidente do Banco do Brasil que pararia de existir. Até porque os acionistas americanos do Banco do Brasil não vê a hora de processar o governo brasileiro, como fizeram com a Petrobras, se descobrirem algum tipo de ação nessa fase. O governo obrigar o banco a não aplicar a Magnitsky. Quando a Petrobras foi saqueada pelo PT durante o governo Dilma, quando se tornou a empresa mais endividada do mundo, quem comprou ações lá nos Estados Unidos não perdeu um minuto em processar o governo brasileiro e a própria Petrobras por não ter cumprido o compliance, né, as regras internas, e ter permitido essa bandoleira que aconteceu, e eles foram ressarcidos, tomaram ressarcimentos bilionários. Eles não veem a hora de fazer isso lá também com o Banco do Brasil. Então, assim, muita calma nessa hora. E o Banco do Brasil sabe disso. Inclusive, há vários encontros que ocorreram com o ministro do Supremo e banqueiros que avisaram, não tem jeito, vamos ter que aplicar a Magnitsky. Agora, tem duas opções. Ou os ministros do Supremo fecham as contas do Banco do Brasil e abrem cooperativas de crédito periféricas que não têm operação em dólares, ou, e esse é um possível risco, o governo brasileiro vai usar a Caixa
que não tem operações nos Estados Unidos, que não é listado em bolsa, para fazer esse tipo de maracutaia, o que não é a se excluir. Tanto é que muitos ministros do Supremo já estão migrando suas contas para a Caixa Econômica Federal, porque aí não teremos a visão do que está acontecendo. Mas só para terminar, Paula, vamos dar uma olhada no gráfico do andamento das ações do Banco do Brasil nos últimos 6 meses, só para demonstrar que existem vários neurônios solitários lá em Brasília, inclusive várias redações de jornais que querem criminalizar quem fala mal do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, nos últimos 6 meses, perdeu quase 30% do seu valor. Então, os acionistas do Banco do Brasil hoje são 30% mais pobres do que 6 meses atrás. E não é porque veio a Lei Magnitsky, é porque a gestão petista do Banco do Brasil será relembrada na história com uma palavra só: incompetente. São um bando de incompetentes que permitiram que o Banco do Brasil se envolvesse em problemas sérios de inadimplência com o agronegócio, estão detonando o patrimônio do Banco do Brasil, não pagarão dividendos extraordinários e o mercado fez o quê? Está punindo, vendendo ações. Então não tem nada de Magnitsky. É que eles são um bando de incapazes de gerenciar até uma lojinha de 1,99 e esse é o resultado. Acho que você está sendo até gentil, porque incapazes... Eles têm os incapazes e os capazes de tudo, né? Esse outro lado é perigoso. Esse outro lado é mais perigoso. Vou dar um exemplo aqui. Começou no Banco do Brasil, não me lembro o nome do cara, mas o Silvio vai lembrar. É aquele sujeito que aparece no mensalão, que não tinha dinheiro público e tal, e de repente aparece um cara do Banco do Brasil que lidava com verbas publicitárias e que roubou barbaridade. Deve ser a figura do Aldemir Bendini que está aqui. Tem um outro, Aldemir Bendini, muito bem lembrado, é outro. A Lava Jato o pegou, ele Eu me recebia a refiro propina da àquele Odebrecht. primeiro do que apareceu no mensalão e que foi o primeiro a desmoralizar aquela história do Lula e dizer, não, já Henrique aparece. Pisolato. Pronto. O Henrique, Está vendo? Eu confio no Silvio Navarro por isso. O Henrique Pisolato é aquele que foge para a Itália. Né? Exatamente. Ele era diretor de marketing do Banco do Brasil. Exatamente, era isso. Ele foge do Brasil, Nossa, usando o passaporte do irmão Usa o que tinha passaporte morrido. do irmão que tinha morrido. Isso aí é a turma capaz de tudo. Essa é a mais perigosa. E mais, não nos esqueçamos, né? Você falou da Caixa. Da Caixa, eu não sei ainda como é que a Caixa está sendo administrada agora. Não podemos esquecer isso aí. Eu trabalhei pouco tempo em banco, não entendo nada de banco, mas eu entendo uma coisa. O cargo mais disputado por malandro é o que lida com pessoas jurídicas, porque são empresas. Quem foi o vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica no governo Dilma? O nosso Gedel, que depois isso aí explica, a passagem por esse cargo explica aquela mala de dinheiro, que ele tinha 50 e tantos milhões, tal. Aquilo é um troco qualquer que ele pegou numa maracutaia que ele fez como vice-presidente de pessoa jurídica. Ele decidia para quem emprestar dinheiro, imagina. Isso não é nem raposa em galinheiro, sabe? Isso daí é você botar os irmãos metralha aí, com velhinhas, passando aí com o dinheiro que querem dar na missa. Desculpa, Paula. Claro. O Augusto traz uma das figuras mais, simbólicas da época do mensalão, que é o Henrique Pisolato, a fuga do Henrique Pisolato, e até folclórica. Mas quem tiver interesse sobre essas histórias, procura na internet, no Google, porque ele viaja 1.600 quilômetros em 20 estradas até chegar no Paraguai. E depois, quando ele foi ouvido, ele foi condenado. Ele disse que ele fez todo o trajeto comendo banana e biscoito. E aí ele sai do Paraguai em direção à Argentina e da Argentina ele vai para a Itália, onde depois seria capturado. E tudo isso, como o Cautipim se recordou, ele usa o passaporte do irmão morto. Do irmão morto. Ó, a Ana Paula Henkel está na audiência e lembrou que Pisolato roubou muito dinheiro da área do esporte. Deu a sua contribuição aqui. Pronto. Mas ele foi extraditado pela Itália porque já tinha sido condenado, diferente do atual. Claro. Então, Ele foi condenado a 12 anos de prisão. Então, lá em Brasília, nem memória, não sabem ler e escrever. Cometeu crime lá também, né? Então, assim, conseguiu ser condenado. Então, assim, a turma não sabe nem escrever e nem tem memória histórica. Aí acho que quando ele foi capturado, ele já estava comendo massa na Itália. Não era só mais banana e biscoito, como ele... Banana e biscoito. Piotr
Couto, deixa eu só voltar rapidamente. A gente está falando sobre o Banco do Brasil. A presidente hoje do Banco do Brasil é a Tarciana Medeiros, do PT. E o receio de muita gente, que até é compreensível, mas o Couto estava bem explicando, né? Como é um banco estatal, de que o banco atendesse muito mais aos interesses do governo do que aos interesses dos próprios bancos, dos correntistas e do Brasil. Essa que era a questão. Mas o Banco do Brasil já deu aí um sinal, né, um indício, quando ele bloqueou o cartão de crédito do ministro Moraes, que vai seguir a Magnitsky. Agora, o próximo passo é o quê? Ele tem que ser excluído da carteira de correntistas. Seria? Até porque senão o banco responde como toma uma sanção secundária. Qualquer relação econômica com o sancionado é proibida, desde que essa empresa tenha alguma atuação nos Estados Unidos. O Banco do Brasil tem o BB Américas, que eles chamam, né? Banco do Brasil nos Estados Unidos. Além, obviamente, de ter fazer a intermediação do agronegócio brasileiro, né? É um banco internacional, é um banco brasileiro, mas que atua no mercado exterior. A questão de ser um banco estatal, de fato mas ele tem ações negociadas na Bolsa. Nenhum sócio pode ser privilegiado nessa equação. Tanto é que quando você vai estudar mercado de capitais, você ouve dos professores dizer o seguinte, olha, você tem que só tomar um certo cuidado, isso é conversa pública, tá? Conversa de aula de mercado de capitais. Quando você investe só numa empresa privada, você tem que entender que o privado está muito preocupado com lucro. Uma empresa estatal, mesmo com papéis negociados na Bolsa, pode ter uma pressão, eles nem chamam eles falam uma pressão para tomar algumas atitudes. Bom, acho que não é novidade nenhuma, foi o que aconteceu com a Petrobras. A Petrobras tomou uma série de decisões que não eram boas para todos os acionistas. Tanto que depois teve que responder por isso nos Estados Unidos e pagou indenizações bilionárias nos Estados Unidos. Teve que fazer acordo para obviamente, não sofrer uma série de processos que, sim, seriam sanções muito mais caras do que, obviamente, sanções não, né? Multas muito mais altas do que o acordo. Fechou um acordo para tentar se resolver. Ou seja, aquela aula básica de mercado de capitais foi provada no caso da Petrobras. Não seria diferente imaginar que isso também poderia acontecer com o Banco do Brasil. Mas, vamos só lembrar, isso é um ponto para o Banco do Brasil. Lá atrás, semana passada, o Banco do Brasil divulgou uma carta. Na carta do Banco do Brasil, estava dizendo o seguinte, o Banco do Brasil segue a legislação brasileira e a legislação internacional que regula os bancos. Óbvio. Se ela não seguir a legislação brasileira, ela comete uma ilegalidade aqui. Se ela não segue a legislação internacional, ela está fora do regime. Então, quer dizer, claro que ela ia aplicar a lei Magnitsky. Porque se uma lei se sobrepõe a outra, ela tem que fazer o seguinte cálculo. O que significa não seguir a lei brasileira? Bom, eu posso sofrer uma multa no Brasil, mas não mexe com a minha vida lá fora. E se mexer com a minha vida lá fora? Bom, então eu não vou correr o risco de perder o banco, inclusive no Brasil. O banco aí sim, sofreria uma debandada de capitais, de investimentos, né? Acaba. Então, quer dizer, o Banco do Brasil, ele deixou claro que ele ia cumprir a lei Magnitsky. Não disse claramente, mas estava nas entrelinhas, estava no primeiro parágrafo, no segundo. Pronto, acabou. Tanto que tirou o cartão, não foi isso? O Couto, você deu algumas sugestões, possibilidades para o ministro usar cooperativa de crédito, Caixa Econômica Federal e bitcoins. Tem gente falando aqui, é possível também? Não, pode usar barra de ouro também, concha, né, sal, tem várias formas de troca desse campo, falando aqui né? no chat, perguntaram se pode utilizar Bitcoin. O problema é que Bitcoin tem que passar por um banco e depois comprar Bitcoin. Aquele banco não vai abrir a conta para você, entendeu? Você não pode ir no mercado comprar Bitcoin, então temos um problema. Mas só para terminar, Paulo, hoje estava num evento com o ex-ministro Nelson Jobim, né, que foi ministro do Supremo, ministro da Defesa e hoje faz parte do board do BTG Pactual, que é o maior banco de investimento da América Latina. Ele deixou muito claro, um evento aqui em São Paulo, inclusive disponível online para quem quiser ver, que não se brinca com a Magnitsky. Não tem, ele falou, estamos submetidos, ele chamou, da força do império. Para deixar bem claro, não tem brincadeira, vamos ter que aplicar. Inclusive, ele criticou duramente essas entrevistas à mídia internacional por parte de membros do Estado, aqui do Brasil, tendo que vão só piorar a situação. Então, Nelson Jobim, que não parece um perigoso bolsonarista fanático, né, conservador radical, deixou bem claro, a lei se cumpre, assim como disse também o CEO do Bradesco. Fim da história. Mais um evento, Carlos Couto, ele só acumulando milhagens e gastando no cartão de crédito. O Nelson Jobim deu uma pá de cal na conversa, é isso? É isso. Na autoridade de Nelson Jobim, que é ex-presidente do Supremo, inclusive. E esse, quando fala, o Supremo responde, né? O Supremo acata, né? Bom, agora 18 horas 47 minutos, mais de 130.